Bom, vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um webinar, né? Como vocês sabem, a Dynamio é distribuidora Managed Engine aqui do Brasil e hoje nós estamos com mais um webinar aí, trazendo, né, essa questão de monitoramento completo para redes, servidores e aplicações com a solução do Op Manager Plus. Hoje a gente vai trazer aí, né, um especialista Managed Engine para falar um pouquinho a respeito. Antes de entrar aqui, né, no tema especificamente, vamos trazer aqui alguns avisos, né? Primeiro, a nossa programação. Então, passar rapidamente pelos avisos, falar um pouco, vou tentar ser o mais breve possível, né? Mas a gente sempre gosta de falar aqui sobre os serviços da Dynamic, tudo que a gente consegue ajudar vocês, né? Posteriormente, entraremos no assunto em si, né, principal, que é o Op Manager Plus, e teremos um espaço final para perguntas. Então aproveitem, né, para utilizar o botão Q&A para fazer as perguntas, as dúvidas que vocês tenham da solução, tá bom? Ah, Iniciando então com os avisos, né? A ideia aqui então é compartilhar experiências, né? Trazer um pouco da experiência da Dynamio e também da Manage Engine, né? Com relação ao assunto aqui debatido. O webinar ele vai ser gravado, então fiquem até o final. Vocês vão receber tanto o certificado como a gravação desse webinar para utilizar posteriormente. Como eu comentei, então teremos um espaço no final para responder as perguntas de vocês. Então aproveitem, né, utilizem o botão Q&A para tentar tirar o máximo, né, de dúvidas possível. Eventualmente, se a gente não conseguir responder aqui no webinar, mandem um e-mail para nós, né? Tem aqui os nossos dados, tanto das redes sociais, né, o @dinamio tecnologia, quanto o e-mail comercial@dinamio.com.br. E no final também a gente pede que responda a nossa pesquisa de satisfação. Isso ajuda com que a gente melhore para os nossos próximos eventos, os nossos próximos webinars e traga conteúdo relevante para vocês. Tá bom? Rapidamente, né, vamos falar um pouquinho aqui da Dynamio Tecnologia, né? Então, a Dynamio hoje, né, é uma empresa que é o seu parceiro estratégico para lidar com soluções de TI. Nós estamos aí no mercado desde 96, ajudando, né, empresas a levar inovação, trazer inovação para os seus negócios. Um pouco dos nossos números, hoje o nosso atendimento ele é global, né? Nós somos parceiros com os principais líderes aí de tecnologia e hoje temos mais de 33 mil usuários em atendimento, pelo menos 4 mil chamados atendidos mensalmente. Então, temos um know-how aí com empresas de todos os portes, né, para atender aos mais diversos, seja chamados, seja um serviço específico, algum projeto. Então, a gente vai falar um pouco mais a respeito. Hoje, nossa entrega de soluções ela se pauta, se baseia aqui por quatro pilares, tá? Então, o primeiro pilar é realmente o pilar de Digital Workplace, onde nós trabalhamos com licenciamento Microsoft, principalmente soluções de produtividade, né? Então, trazendo aí parte como migração do teu ambiente local para o SharePoint Online, migração do e-mail, eventualmente, que você tenha para o Exchange Online também, para o ambiente Microsoft 365, e claro, toda a parte de licenciamento Microsoft. A gente sabe que agora, né, muito forte aí com as renovações, o pessoal está levantando o orçamento para 2026, então aproveitem, né, para trazer suas demandas para nós. A gente vai conseguir, vai ficar muito feliz em atender vocês em todo esse âmbito Microsoft 365. Temos um pilar também, né, uma área específica e voltada para a cibersegurança, onde nós conseguimos sustentar o ambiente de vocês de cibersegurança, trabalhando com SOC, com CIEM, eventualmente, né, com análise e gestão de vulnerabilidades, atuando proativamente nas vulnerabilidades do ambiente e realmente mitigando, né, reduzindo superfície de ataque para o ambiente dos nossos clientes. Uh, Também com o licenciamento das principais ferramentas de cibersegurança hoje, né, do mundo, né, olhando aqui pelo menos principalmente com soluções Manage Engine, né, então aqui a gente traz, por exemplo, o Vulnerability Manager Plus, o próprio Endpoint Central que ajuda também nessa questão, temos soluções de PAN, soluções de CIEM, né, que a gente consegue entregar
para vocês. Também projetos específicos, né, nessa parte, né, ajudando com implantação aí de soluções de segurança e também olhando aqui para XDR, EDR, backup com a Vim, que é líder mundial hoje, né, em backup. Então a gente consegue ajudar tanto com um backup local quanto com backup para soluções, por exemplo, de Microsoft 365 e também Google, né, ou mesmo trazer aqui, por exemplo, soluções Salesforce, né, backup específico para soluções de nuvem, tá? Também soluções da Corpia, principalmente aí o Corpia IGA. A gente tem trabalhado muito forte com os principais players aí do Brasil com o Corpia IGA, né? Trazendo automação, governança, né? Em toda essa parte de gestão de identidades e acessos. Então, se vocês quiserem saber, né? Como o Corpia IGA ele pode apoiar no seu ambiente, né? Integrando com o sistema de RH, automatizando todo o processo, né? Reduzindo chamados para o ambiente de TI e aumentando, claro, o nível de governança, fala conosco, a gente consegue ajudar também, tá? O nosso terceiro pilar aqui é o IT Operations, onde a gente ajuda realmente no dia a dia, tá? Com Service Desk, atuando, né, com times de N1, N2, aquele chamado realmente ao usuário. Também temos uma área de NOC, onde a gente faz um monitoramento proativo do ambiente, tudo 24/7 também. Gestão do ambiente de data center, eventualmente se precisarem de field service, a gente também consegue ajudar. E claro, toda a parte de projetos, né? Olhando aí para o Windows Server, olhando para o ambiente Azure. E falando de Azure, né, o nosso quarto pilar aqui é realmente o de cloud e, né, infraestrutura de nuvem. Então, toda essa questão, né, de infraestrutura, data center lá dentro do Azure, a gente consegue apoiar tanto na migração do seu data center local para a nuvem, como, né, eventualmente em algum apoio, algum projeto que vocês precisem nesse sentido. Tá? E claro, sustentar também esse ambiente, né? Poxa, João, eu preciso de um time que sustente, fica olhando especificamente para o meu ambiente de nuvem, meu ambiente virtualizado, eventualmente. Então, a gente consegue apoiar também na Dinâmico. E claro, né, licenciamento dos principais players que a gente falou aqui, tá? Seja produtos Managed Engine, seja produtos Corpia, Vim, Kaspersky e toda a linha Microsoft, seja Microsoft 365 ou, né, olhando para data center, soluções realmente soluções, aquelas licenças que ainda são perpétuas, a gente também consegue apoiar, tá? Traga para nós aqui a sua dúvida, eventualmente a sua solicitação de cotação, e a gente vai ficar bem feliz em poder atender, tá? Indo agora aqui, né, tentei ser o mais breve possível, para o nosso assunto principal, onde o Arthur Nascimento, especialista Managed Engine, vai falar sobre monitoramento completo para redes, servidores e aplicações com a solução do Op Manager Plus. Arthur, é com você. Obrigado, João. Bom dia, pessoal, tudo bom? Prazer. Mais um webinar aqui com a Dinâmio. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para uma breve introdução da Managed Engine. Bom, eu espero que todos estejam conseguindo visualizar aqui minha tela. Um contexto geral, a Managed Engine é uma divisão de TI da Zoho Corp, né, Zoho Corporation, que é focada em entregar, né, as nossas soluções para gestão de infraestrutura, redes, aplicações, segurança e suporte. Tá? Então, a gente tem um portfólio bem amplo aqui para simplificar, tá, as operações de TI, aumentar toda a visibilidade ali, reduzir incidentes no ambiente de vocês e melhorar toda a experiência digital dos usuários também, que é um dos pontos aqui que a gente vai abordar hoje. Perfeito? Bom, como dito, a Medinge é uma divisão da Zoho Corporation que está, né? E aqui a gente tem a nossa história da Zoho Corp começando lá em 1996, tá? Começando ali com a Web NMS, né? Que foi criada lá em 96, que era voltada ali para gerenciamento de IoT, né? E logo em seguida vem a Managed Engine, no caso, focada em soluções, gerenciamento de TI, empresarial, que é justamente, né, o ponto que a gente vai focar hoje. Logo após, em 2004, veio a Zorro, né, oferecendo ali aplicações de negócio, colaboração, produtividade, né, que muitos de vocês já devem conhecer pelas ferramentas também.
pelas ferramentas de escritório, as aplicações online que a Zorro oferece. Ali em 2005, a gente tem a Zorro Schools of Learning, né, que é uma proposta de formar jovens talentos em tecnologia e soft skills, também contribuindo, né, para o desenvolvimento local de profissionais lá na Índia, né, onde fica a sede ali da Zorro Corp, né, Managed Engine, Zorro, etc. Mais recentemente, a gente teve ali em 2021 também o Kcentro, né, o Kentro, né, que é ali uma solução de orquestração de workflows, né. Junto com ele veio o Training Center ali, que nossos parceiros devem conhecer bem, né, que é uma plataforma completa de treinamento, né. Ou seja, né, a Zoho Corp é muito mais só que a Zoho On-Managed, né. Ela é um ecossistema completo, por assim dizer, né? Então, a Mandiant é sempre importante lembrar que é de propriedade privada, né? E lucrativa desde sua criação. Então, ela não recebe nenhum investimento externo ali para poder continuar suas funções, né? Tem mais de 20 anos de experiência, mais de 4.500 funcionários dedicados, não só na Mandiant Engine, como em outras corporações também, mais de 280 mil clientes que utilizam ferramentas Managed Engine, mas né, as soluções Managed Engine estão aí por mais de 190 países. A gente possui mais de 120 soluções, né, de gestão de TI e a gente possui mais de 34 escritórios globais. Tá? Então, aqui no próximo slide, a gente consegue visualizar onde estão todos os escritórios, né, da Zoho Corp aqui no mundo. A gente fica aqui em São Paulo, no Brasil, a gente também tem o outro escritório aqui em Florianópolis, e aqui na América do Sul a gente tem um ali em Chía, na Colômbia, né, entre vários outros aqui. Mas indo para o tema principal do nosso webinar hoje, a gente vai falar sobre o monitoramento completo para redes, servidores e aplicações, tá? A gente vai desenvolver ali uma observabilidade full stack com o Open Manager Plus, né? Que é a nossa ferramenta de observabilidade full stack. Mas antes da gente, né, procurar melhorar algum ponto, a gente precisa saber onde está os nossos erros, tá? Então, por exemplo, né, eu acredito que para vocês já seja impossível, né, principalmente nos dias de hoje, ver uma empresa sem uma solução de monitoramento, tá? Então, aqui a gente tem alguns pontos que faz essa necessidade de uma solução de monitoramento ser necessária, tá? Então, a gente tem ambientes híbridos cada vez mais complexos, né? Então, uma infraestrutura distribuída entre on-premise, né, múltiplas nuvens e aplicações, né, sem observabilidade, vai fica inviável, né, entender onde exatamente o problema está começando. Se é ali na aplicação, se é no servidor interno, né, se é um problema com a nuvem, né, etc. A gente vai ter aqui também um dos problemas MTDD e MTTR altos, tá? Então ali, né, o tempo médio que a equipe vai levar, né, para perceber que existe um problema e o tempo médio que ela vai levar para resolver o problema, né, também vai gerar um custo alto para o seu ambiente, né? Isso vai acabar impactando ali diretamente no seu negócio, sendo às vezes, né, o usuário final, olha que chato, o usuário final percebendo, né, que tem algum problema ali na sua aplicação antes mesmo que o técnico de TI da empresa mesmo, né? A gente vai ter ali problema de dispersão de ferramentas, dados fragmentados, alertas em excessos, tá? Então, se cada equipe, né, por exemplo, uma equipe de infraestrutura, uma equipe ali para cuidar das aplicações, né, cada setor utiliza uma ferramenta de monitoramento específica para aquela área, né? Quando gerar um alerta, por exemplo, né, não vai conseguir identificar, né, onde está a causa raiz desse problema, tá? Então, por exemplo, ou às vezes pode até ignorar, né? Pode, por exemplo, receber um alerta ali na aplicação, só que o pessoal de infraestrutura ali, que mexe com o servidor onde está rodando essa aplicação, né, não recebeu
um alerta parecido, por exemplo, não está ciente do problema, acaba ignorando, né, o pessoal ali que cuida da aplicação acaba ignorando esse alerta por ser de outro setor, né, e o outro setor ali vai demorar mais um tempo de resposta ali para cuidar desse problema. E ali a gente tem um problema que a gente tem até hoje, né? Começou a caminhar, né, a mudança, né, que é ali um monitoramento reativo e não proativo. A gente ainda possui, né? Eu digo isso mesmo sendo um pouco mais novo, mas eu entendo que a TI ela está num processo de mudança, né? Depois da pandemia ali, boom da TI, processo de mudança ali de um monitoramento reativo para um monitoramento proativo, tá? Então, o técnico de TI sempre vai agir quando um problema já aconteceu na empresa, né? Ele vai ter sempre ter falta de previsibilidade, né? Ali uma análise ou não ter alguma automação e isso vai gerar um aumento ali de downtime dos seus serviços, tá? Então, resolvendo todos esses problemas, né, a gente vai conseguir ter uma observabilidade proativa, né, tendo uma previsibilidade melhor, tá? E para isso, a gente vai utilizar aqui o Op Manager Plus, que é nossa solução de observabilidade full stack. Eu sempre gosto de ressaltar a diferença entre um monitoramento, uma solução de monitoramento, tem várias no mercado, com uma solução de observabilidade, tá? Pode parecer que não, mas tem uma grande diferença, tá? Então, monitoramento, uma solução de monitoramento seria apenas o processo ali de acompanhar algumas métricas, né? Se o servidor está up, se o servidor está down, alguns pequenos eventos, né? Sempre mostrando, por exemplo, o que aconteceu no seu ambiente, né? Um servidor caiu, o servidor caiu, pronto, vou ter que ir lá resolver. Não, né? Já uma solução de observabilidade, né? Já vai além desse monitoramento, tá? É algo a mais. Vai fornecer informações suficientes para entender, por exemplo, por que está acontecendo aquele problema, onde está acontecendo aquele problema, e mesmo antes de acontecer o problema, eu já vou ter uma certa previsibilidade ali, né? Combinando métrica, traces, logs, a observabilidade vai me permitir enxergar o comportamento interno de todo o meu sistema, né? Identificando todos esses problemas, especialmente, né, nos ambientes mais complexos e distribuídos como os que a gente tem hoje, tá? E é aqui que vai entrar o Open Manager Plus com sua observabilidade para o stack. Então, normalmente, por exemplo, quando um servidor crítico falha, né, a gente só vai perceber antes, vai gerar um custo ali para o nosso ambiente. Quando a rede cai, por exemplo, não saber onde está o problema central, né? Foi uma queda de energia, se foi algum problema da provedora de banda larga, né? A instabilidade ali na aplicação, então se é um problema do servidor na aplicação, onde está inserida essa aplicação, a gente tem que ter previsibilidade para quando esses problemas acontecer, saber onde aconteceu, por quê, ter toda essa visibilidade, certo? Então, digo que o App Manager ali, ele não vai só cuidar da infraestrutura, mas ele vai fornecer ali uma vantagem competitiva, né, acima de outras soluções, tá? Bom, agora a gente vai partir aqui para o monitoramento de servidores, né? Vamos começar aqui com os servidores, né? Então, ali aqui eu vou ter alguns problemas, né? Algumas soluções aqui também. Então, a resolução de tal, né? A importância do monitoramento de servidores aqui no seu ambiente. Então, aqui eu vou ter a redução de downtime, né? E impacto no negócio. Então, quantos menos interrupções, né? Mais continuidade operacional, né, e menos perda financeira eu vou ter por indisponibilidade dos meus servidores, né? Por exemplo, vou mostrar para vocês, mas quando um problema, né, uma pasta estiver cheia, memória estiver cheia, eu já vou conseguir ser alertado antes mesmo que isso aconteça, antes que dê algum problema ali no meu servidor, né? Vou ter ali a prevenção de problemas com alertas insights, né? Então, vou ter ali os alertas baseados em thresholds, né, dinâmicos, que vão ajudar a evitar esses incidentes, receber, né, esses avisos antes mesmo da disponibilidade do servidor acontecer. Vou ter ali um monitoramento de ambientes virtuais também, então vou ter a visibilidade completa ali de VMware, Hyper-V, Chain e containers também. E também vou possuir ali
a possibilidade de automatização de ações corretivas, né? Então, consiga ali colocar, por exemplo, alguns scripts automáticos que podem reiniciar algum serviço, limpar alguma pasta, né? Parar um processo, executar um processo, por exemplo, sem intervenção humana, né? Sem que alguém tenha que ir lá gastar um tempo operacional ali para tem que fazer aquela ação, tá? Então, é, perfeito. Eu vou compartilhar aqui com vocês a solução, né? Essa vai ser a cara do Open Manager Plus, né? Que a gente vai ter algumas dashboards. Já consigo ver, por exemplo, aqui, né? Uma infraestrutura que eu posso montar aqui de redes de todo o meu ambiente. Mas aqui a gente vai para a parte de servidores, né? Eu consigo, né? Por exemplo, ter aqui, separar todos os meus servidores, servidores físicos, servidores virtuais também, VMware, Hyper-V, Nutanix, né? Consigo ver por sistemas operacionais, onde tem um agente de monitoramento naquele meu servidor. Bom, aqui eu já vou ter todos os meus servidores, tá? Então eu vou conseguir saber o nome do meu servidor, o status dele, se ele está ok, se ele está, né, para baixo, por exemplo, se tem algum problema nele, vou conseguir ver o endereço de IP, por exemplo, que tipo de servidor é, né, se é Windows, Linux, né, a categoria dele, né, o fornecedor também eu vou conseguir verificar, se ele tem interface, o quão por cento de CPU está sendo utilizado, a memória, consigo ver aqui o horário de descoberta e mais algumas informações aqui no dispositivo. Bom, aqui eu vou ter um sumário, então eu vou ter aqui o tempo de disponibilidade desse dispositivo, né? Perda de pacotes, tempo de resposta. Vou ter aqui um resumo, né, das informações do meu dispositivo, né? Tamanho da RAM, tamanho do disco rígido, fabricante, tag. Vou conseguir adicionar aqui alguns campos personalizados, né? Caso eu necessite, e ver aqui algumas utilizações básicas de CPU, de disco. Também vou ter, né, aqui a possibilidade de verificar interfaces, né, do meu dispositivo, então ver aqui a quantidade de tráfego que está sendo passado, né, a porcentagem que está sendo utilizada, né, os status também dessas interfaces, né, então, por exemplo, vou clicar em uma aqui, e eu vou ter aqui o gráfico da minha interface, tá? Então aqui, né, eu vou ter, por exemplo, bits por segundos aqui, vou conseguir ver a média, o máximo em porcentagem, o mínimo, né, do tráfego que está indo e que está voltando. Vou conseguir verificar a utilização dessa interface, né, o quão, né, está sendo utilizada essa interface, a média, o máximo. Vou conseguir ter essa média, o total de bytes transferidos também, total de pacotes, né, por segundo está passando ali naquela minha interface, né? Erros que aconteceram, as taxas de erros, né? Taxas de descartes e outras informações também. Claro que eu também consigo, né, definir, né? No caso, esse é o período de hoje, mas eu consigo colocar da última hora, de ontem, semana passada, os últimos 7 dias, os últimos 30 dias e por aí vai. Voltando aqui no meu servidor, eu consigo verificar, por exemplo, todos os processos ativos que estão no meu servidor, consigo ver o caminho ali na pasta, o quanto de CPU está sendo utilizado, né? O quanto de memória está consumindo, o nome desse processo ativo e um ID também. Vou conseguir ver os softwares que estão instalados no meu dispositivo, né? E a data de instalação também, além da versão que eu vou conseguir verificar. Também vou ter aqui algumas opções de hardware, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter, né, dados de matriz do meu disco também, por MB, né? Ali eu vou conseguir ver o horário das oscilações, ter ali a visualização, né, média ali do meu sensor. Vou ter aqui uma visão geral do meu hardware também. Eu vou conseguir colocar, né, a versão do sistema operacional, a data de última utilização, vou conseguir, né, ver os últimos alarmes também, sensores aqui no meu servidor, conseguir ter algumas informações aqui do meu
do meu sensor, então de memória, né? Se está para cima, se está para baixo, quanto está sendo utilizado ali, né? De power aqui também, os sensores. Vou conseguir ter algumas métricas aqui também, por exemplo, de memória e etc. Também vou, né, caso eu tenha um servidor em que tem uma aplicação instalada, eu vou conseguir visualizar, né, qual aplicação está instalada aqui no meu servidor e poder verificar algumas métricas que a gente vai ver ali na parte de aplicações mais para frente. E também vou ter aqui a parte de monitores, em que eu vou poder monitorar algumas métricas de memória, CPU, né, utilização de disco, que eu vou abordar ali mais para frente nos nossos dispositivos de rede, perfeito? Também vou ter, né, a possibilidade, né, tenho duas possibilidades aqui de monitoramento dos meus servidores, né, que é com a gente e sem a gente também eu vou conseguir ter esse tipo de monitoramento, tá? Vou conseguir adicionar ele através de WMI, SNMP e meus dispositivos de rede também. Vou ter aqui meus servidores de virtualizadores, tá? Então, vou pegar aqui normal. Então, né, a gente consegue ver a interface é bem parecida. Vou ter aqui, por exemplo, alguns detalhes virtuais das minhas máquinas virtuais. Então, vou conseguir ver o sistema de operacional, né, energia, o status, se está para cima, se está para baixo, nome do dispositivo, endereço de IP, os status, né, a porcentagem de memória. Consigo, né, fazer o startar ou interromper também a máquina. Vou conseguir verificar, por exemplo, aqui os adaptadores de rede aqui também, o endereço MAC por um e também o repositório aqui de armazenamento, né, o tamanho, o tipo de armazenamento, por exemplo, contagem de discos, status, se está para cima ou se está para baixo, né? O resto vai ser uma visualização muito parecida do que a gente já viu num servidor on-premises. Bom, voltando aqui à nossa apresentação, agora vamos partir para o monitoramento de dispositivos de rede, tá? Então a gente vai ter ali algumas métricas que a gente vai conseguir de gestão de tráfego de banda, tá? Ali na parte de NetFlow, a gente também vai conseguir ter ali uma gestão de configuração do nosso dispositivo de rede, né? Realizar ali um backup de configuração do meu dispositivo, verificar, né, as mudanças de configuração que teve naquele dispositivo, conseguir identificar, né, o que foi adicionado, o que foi excluído, o que foi modificado. Vou conseguir, né, aquela visualização ali inicial, construir, né, todo um mapa de rede ali de toda a minha infraestrutura, né? Ali eu já vou conseguir visualizar, por exemplo, ali no widget, né, todo o mapa da minha infraestrutura, né? Por exemplo, numa visualização Nokia, que sempre vai ficar, né, atualizando ali a cada 60 segundos, por exemplo, e aí ele já vai me apresentar, né, se um servidor caiu, se um dispositivo caiu, né, ele já vai me alertar aqui, né, com uma cor diferente, né, uma corzinha vermelha ali, vou conseguir verificar, né, o tráfego que está passando entre cada dispositivo ali de maneira bem rápida e também vou ter ali uma gestão de endereços de IP, tá? Então, em suítes também eu vou conseguir ver a todas as portas de suítes, quais estão sendo utilizadas, né, quais não estão, quanto de tráfego está passando por aquela ali, né, o que está conectado ali naquela porta do switch e muito mais, tá? Então, voltando aqui para a nossa solução, eu vou ter aqui, né, separado aqui, claro, voltando aqui, eu vou ter separado aqui o inventário, né, que vai ter todos os meus dispositivos de redes, os servidores e aqui as aplicações que eu vou ter, né? Sempre importante lembrar que a descoberta dos meus dispositivos é muito simples, tá? Então vamos aqui, descoberta, basta eu colocar o IP e selecionar a credencial, tá? Então aqui a gente vai ter algumas credenciais, né? SNMP, versão 1.2, versão 3, Telnet SSH, WMI, VMware, para a gente adicionar nossos dispositivos. Claro, né, que a gente vai ter, por exemplo, algumas outras opções, né, como definir alguma regra de descoberta, de redescoberta também, de todo o ambiente, para não ter que ficar, né, adicionando um por um. A gente também consegue, né, fazer a descoberta dos nossos dispositivos
através do intervalo de IP, de subrede, né, importar do AD esses dispositivos ou mesmo de um CSV, e caso tenha, né, uma solução de gestão de tickets, aqui a gente consegue importar também aqui do ServiceNow. Por exemplo, claro, sempre adicionando aqui as credenciais. Então, vindo aqui nos nossos dispositivos, eu vou ter aqui, por exemplo, um switch. Então, aqui eu já consigo ver o nome do meu dispositivo, né, o endereço de IP, status, né, o tipo de dispositivo, né, então, por exemplo, qual Cisco que é, né, eu consigo ver também o vendor, a categoria, também o porcentagem de interfaces, o fornecedor, né, o departamento em que está, o andar, eu consigo colocar todas essas informações aqui também. Número de série, nome de contato, tá? Então vou clicar aqui nesse switch. Aqui eu vou ter um resumo, né, bem parecido ali com o servidor. Vou ter os últimos alarmes que esse switch teve, né? Um resumo aqui de todo o meu dispositivo, nome DNS, estado de backup, né? Detecção e alteração do syslog aqui, também análise de fluxo, para ver se está tudo ok. Vou ter aqui a disponibilidade dele, verificar aqui, né, se tem alguma VLAN, consigo ver o status dela, está down, está para cima, né? Eu consigo acionar campos personalizados e aqui informações de sensor também eu vou conseguir ter. Vou ter aqui as interfaces do meu dispositivo, tá? Então eu vou conseguir ver aqui o nome de interface, né? Os status, o tráfego que está passando também, a porcentagem de utilização, né? Os status dela, se tem algum dispositivo conectado. Vou conseguir também ver aqui a parte de NetFlow, né, de tráfego de banda larga. Então, as aplicações que estão consumindo mais tráfegos aqui em bytes, consigo ver tanto em bytes como em porcentagem. Consigo definir aqui entre aplicativo e protocolo também. Consigo ver ali uma barrinha de utilização. Consigo ver aqui, né, o IP de destino e de origem, né, o quão tráfego de bytes está passando, a porcentagem, eu vou conseguir ter. Vou ter aqui QoS também, a partir ali de dispositivos, né, conseguir verificar o tráfego, e as conversas também. Então, o IP de procura e o IP de destino também. A aplicação que foi utilizada e o tráfego total. Perfeito? Vou ter aqui a parte de NCM, gerenciamento de configurações aqui do meu dispositivo de rede, e aqui eu já consigo verificar, por exemplo, né, o endereço de IP do dispositivo, o nome de host, né, a versão, por quem foi alterado, o tipo de configuração que foi feita, né, está run, está de, inicialização, né, tipo de autorização, consigo deixar não autorizada, autorizada também, casas todas foram não autorizadas. Vou ter aqui um resumo aqui dos backups que foram realizados no meu dispositivo de redes. Então, caso eu tenha uma configuração lá que eu não quero que ela mude, né, ou caso dê algum problema, eu vou conseguir deixar aqui sempre gerando um backup do meu dispositivo de rede, tá? Vou ter aqui algumas vulnerabilidades de firmware também, né, o tipo de vulnerabilidade, né, a gravidade, ser crítico, isso é importante, né, o ID do CVE, e também aqui eu vou ter aqui, por exemplo, a possibilidade de ver o que foi alterado, né, no, no meu dispositivo, tá? Então, vou clicar aqui, né? Eu consigo ver toda a baseline aqui. Então, por exemplo, se teve alguma coisa adicionado, o que foi modificado na minha linha de base, o que foi excluído. Então, vou conseguir ver toda essa baseline aqui, tudo que foi modificado, excluído, adicionado, aqui na parte de NCM do meu dispositivo. Eu posso, né, ter aqui algumas informações de hardware do meu dispositivo, então ter uma visão geral aqui, né, aqui a parte de temperatura, caso, né, o meu vendedor já tenha esses templates aqui, voltagem também eu vou conseguir ter, mais informações de sensores ali, de fan, temperatura, voltagem, vou ter, né, e aqui a parte também dos alarmes recentes que eu tive nesse dispositivo. E aqui eu vou ter a exibição de portas do meu switch, certo? Então aqui eu consigo ver,
né? Quantidade de portas, né? Identificação de cada porta. Consigo ver aqui no verdinho, por exemplo, né? Que está sendo utilizado, né? A porta aqui 257, né? Consigo ver o status dela, né? Consigo adicionar ali o endereço MAC, o endereço de IP do que está passando. Tá? Então aqui eu vou conseguir ver exatamente o que está conectado na minha porta de switch. Tá? Vou conseguir ver aqui o número da porta, né? As portas estão sendo utilizadas, né? O nome da VLAN, o ID da VLAN, né? O DNS conectado, o IP, o MAC, fornecedor também, e o horário da última mudança que eu vou ter ali também. Claro, e vou possuir aqui os monitores, tá? Então, os monitores eu vou ter algumas possibilidades, tá? Então, vamos pegar aqui a utilização de memória Cisco, perfeito? Eu venho aqui e tenho os meus thresholds, tá? Então, aqui eu vou conseguir ter os thresholds, definir um limite, onde eu quero que, por exemplo, 90% da utilização de memória ali seja um problema, né? Ou crítico, no caso disco, acredito que seja melhor, e ele já me envia um alerta quando isso ocorrer. Mas lembrando que isso, né, nesse caso, eu estou monitorando a utilização de memória Cisco desse meu switch. Então, vamos aplicar aqui a parte de observabilidade que eu falei, que seria aqui habilitar o threshold adaptativo, certo? Então, mesmo antes eu consigo definir aqui em valor e porcentagem, mesmo antes que aqui chegue em 90% de utilização de memória Cisco, eu já vou possuir, já vou receber um alerta, tá? Porque através de machine learning, né, através ali de 15 dias de monitoramento do seu dispositivo, ele já vai conseguir ter uma previsibilidade, né, da porcentagem de utilização de memória que ele irá utilizar. Então, através, né, desse machine learning, eu vou conseguir receber um alerta mesmo antes que aconteça, né, no caso, 90% de utilização da minha memória. Perfeito? Então, aqui, eu vou ter alguns gráficos do meu dispositivo, tá? Bom, deixa eu pegar aqui do meu último servidor para vocês terem como base, né? Que eu vou conseguir fazer uma visualização forecast, né? No caso, ou seja, de previsibilidade, tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo pegar a utilização de disco aqui, continuando, vou abrir esse gráfico aqui, né? Vou conseguir ver todos os meus monitores através de gráficos também, consigo ter essa tabela aqui, né? Média aqui do resumo de utilização de disco, e aqui eu vou ter a parte de previsão, tá? Então, clicando aqui, ele já vai me dar uma previsão, por exemplo, de hoje aqui, eu já consigo até 8 horas aqui, por exemplo, ele já vai estar uma previsão de porcentagem da utilização do disco. Não só isso, mas eu consigo trocar, né? Hoje, nos próximos 7 dias, nos próximos 14 dias, próximos 30, 60, 90, de acordo com os últimos 15 dias aqui dos meus dispositivos. Então, se eu colocar aqui nos próximos 7 dias, ele já vai me dar aqui uma previsibilidade, né, de utilização de disco desse servidor nos próximos 7 dias, tá? Aqui ele já vai dar aqui o valor esperado da utilização, tá? Aqui em mapas, eu vou ter exatamente a visualização ali que eu comentei com vocês, tá? Então, eu vou conseguir criar todo o meu ambiente aqui, toda a minha infraestrutura de redes, vou conseguir conectar todos os dispositivos, né? Deixa eu voltar aqui no painel para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo ver, né, os dispositivos conectados entre si, e aqui é só eu colocar o mouse em cima, eu já consigo ver o tráfego de entrada, o tráfego de saída, né? A porta ali também dos dispositivos, tem uma descrição, a velocidade de cada um, né? O que está para cima, o que está para baixo. Consigo definir também, né? Por exemplo, eu consigo ver que aqui está verdinho, né? Então está para cima. Aqui o meu firewall está vermelho, então ele está para baixo. Consigo fazer toda essa configuração aqui em mapas. Claro, também consigo adicionar, por exemplo, né, os meus dispositivos aqui associados ao Google Maps, caso eu tenha mais de uma infraestrutura aqui dividida pelo Brasil inteiro, eu consigo, né, verificar ali pelo Google Maps, consigo ter aqui uma exibição do meu rack também, né, tanto em 3D, tanto ali aqui manual. Então, por exemplo, eu consigo ver onde cada dispositivo está no meu rack antes que eu tenha, né, que tem uma interferência ali manual, né, tem que ir lá no rack mesmo, conferir um switch, por exemplo, vou ter a possibilidade aqui
de verificar onde, né, está o dispositivo que está ocorrendo esse erro, né? Não só isso, mas eu vou ter a exibição em 3D do meu hack, tá? Uma visualização importante aqui, eu vou ter meus hacks, claro, e vou ter aqui a visualização em 3D. Eu posso colocar aqui todo o andar onde está configurado o meu hack. E vindo aqui já para automações, né, que é aquela parte lá que eu falei, então, sobre mesmo rodar um script, né, que não tem uma ação humana, já consiga rodar um script, eu vou ter aqui, por exemplo, os meus workflows, que é muito fácil, né, configurar em drag and drop. Então, consigo, por exemplo, né, fazer aqui o processo por uso de memória, iniciar um processo, interromper o processo, fazer um teste de um processo aqui. Posso aqui no servidor Windows reiniciar um serviço, pausar, né, retomar um serviço, por exemplo. Consigo construir vários workflows, né? Por exemplo, copiar uma pasta, criar uma pasta ou excluir uma pasta, né? Já consigo fazer essa definição aqui. Não só isso, né? Vou ter de arquivos aqui, compactar, de dispositivos, né, aqui do App Manager Plus, e outras ações também. Perfeito? E agora a gente vai, né, voltar aqui para a nossa apresentação. E agora a gente vai aqui para a parte de monitoramento de aplicações, tá? Então a gente vai ter uma visão ponta a ponta ali da experiência do nosso usuário final, do monitoramento de aplicações, né? Então a gente vai conseguir ver, por exemplo, ali os traces que estão tendo mais lentidão, né? E verificar, por exemplo, se o tempo de resposta, né, desse tracing, e aí o Open Manager Plus ele já vai trazer ali, por exemplo, um percentual de quão satisfeito o usuário final está, né, de acordo com aquela aplicação. A gente vai ter também o rastreamento de transações, então, aquilo a gente vai conseguir ver cada transação, onde teve erro, né, a porcentagem de erro, o tempo médio de resposta também. A gente vai ter ali a análise de erros e exceções, né, na nossa aplicação, e vai ter ali insights de capacidade também, né? Então, se está tendo algum problema ali no banco de dados, né, o quão satisfeitos os usuários finais estão com a aplicação e outras informações ali do Apdex. Então, deixa eu voltar aqui na o Open Manager Plus, tá? Aqui a gente vai ter a parte de aplicações, perfeito? Que a gente vai conseguir di- trazer diversos monitores aqui de aplicações. Então, aqui a gente vai ter, né, o monitoramento de APM aqui, monitoramento de servidores de aplicações cloud também. Conseguimos também definir alguns monitores customizados aqui, por exemplo, de uma query específica no meu banco de dados, né? Um monitor de diretório também, fazer um monitor de script, né? Consigo também fazer, tá? Adicionar monitores de banco de dados para monitorar meu banco de dados, né? MySQL, Cassandra, consigo aqui ter monitoramento de ERP, né? Experiência do usuário final aqui também, a partir de DNS, entre vários outros monitores, né? Meio server, serviços, virtualizadores e etc. Tá? Vou ter também a parte aqui, né? Consigo acionar cada monitor aqui para verificar, né? Fazer o monitoramento, né? Claro, podendo colocar, né, thresholds. Então, por exemplo, pegar aqui um MySQL, só para dar um exemplo sobre as possibilidades que a gente pode fazer, tá? Então, por exemplo, eu já consigo adicionar aqui thresholds, por exemplo, no tempo de conexão aqui, se ultrapassa, né, se está mínimo, consigo adicionar ali, né, nas estatísticas de conexão na última hora. Consigo também, por exemplo, ver aqui todas as minhas tabelas, meus bancos de dados, né, o quanto de MB está sendo consumida ali, o número de tabelas. Consigo configurar alarmes também para que ele me alerte mesmo antes de acontecer, por exemplo, algum banco de dados, né, encher por aí. Consigo ver aqui
Tem uma análise de performance também, por exemplo, top 10 queries, né, que por CPU, né, então o tempo de resposta ali de CPU está demorando muito, está, né, consigo verificar o total de tempo aqui de CPU e verificar a query específica, né, onde está o banco de dados e o tempo aqui da CPU. Consigo ver também aqui, por exemplo, as sessões dos meus usuários, tá? Então, se teve algum comando, a query que ele realizou ali, a última query, também o uso de memória que aquele usuário utilizou, o tempo de resposta também, né, a latência de lock e outras configurações aqui de diversos monitores que a gente vai ter. A gente também vai ter aqui, né, a experiência do usuário e aqui a parte do monitoramento APM, tá? Provavelmente vai demorar muito aqui, então eu vou aqui para o Applications Manager, tá? Então, né, deixando bem claro aqui a separação, né, das soluções, eu consigo, né, o App Manager Plus é uma observabilidade full stack, né, mas eu também consigo, por exemplo, fazer só um monitoramento ali das configurações, né, fazer o gerenciamento de todas as configurações dos meus dispositivos de rede, consigo, né, fazer ali com, por exemplo, análise do meu firewall, por exemplo, mais específica, ter ali só a minha solução, né, de banda larga, visualizar a banda larga dos meus dispositivos. E aqui, né, eu vou ter o Applications Manager, que vai ter a mesma interface, né, o Applications Manager ali está embutido ali no App Manager Plus também. Eu vou ter aqui a parte do Applications Manager, que seria só ali o monitoramento das minhas aplicações, né? E o App Manager Plus, ele vai juntar tudo isso que eu comentei durante esse nosso webinar. Então, aqui eu vou conseguir adicionar a minha aplicação, né, ver o tempo de resposta, taxa de transação ali, os erros também. Vou ter o Apdex Score, que é aquela parte ali de experiência do usuário final, né, de forma muito simples aqui, já explicando para vocês. Ele vai de 0 a 1. A gente consegue definir, por exemplo, a porcentagem de quando, né, o usuário final vai estar satisfeito ou não. E aqui ele vai pegar métricas, né, como o tempo de resposta da aplicação, o tempo de carregamento das páginas, o tempo de transações, né, erros e falhas, vai juntar todas essas métricas e fazer aqui o Apdex Score, né, para que a gente tenha uma base ali da experiência do meu usuário final, né? Então aqui eu vou ter uma aplicação Java, consigo ter PHP, Ruby, Node.NET, várias outras. Vou ter aqui algumas informações, né? Tem uma overview básica aqui desse meu APM. Opa. Então, vou ter aqui, né, a lista de transações, Aptech Score, né, os erros também, a parte aqui de exceptions, né, a top 5 aqui, traces mais lentas, vou conseguir identificar, né, para que eu possa resolver esse problema, né, top 5 transações, né, por resposta também, estão demorando menos, né, top 5, né, traces, exceptions traces aqui eu vou ter, e top 5 transactions que possuem algum erro aqui, já vou conseguir identificar. Vou conseguir ver, opa, vou conseguir ver, né? Claro, aqui todas as requisições, a porcentagem de erros, né? Por minuto aqui. Vou conseguir ver também o tempo de resposta. Vou conseguir visualizar transação. Aqui a gente está, né, por exemplo, numa demo online, tá, pessoal? Então, qualquer um de vocês pode acessar. Vou deixar o link aqui nos comentários. Então, às vezes, pode dar um problema de carregamento aqui que demora um pouco mais para carregar. Perfeito? Então, aqui eu vou conseguir ver todas as minhas transações aqui, né, background no web, né, por erros também. Vou conseguir ver informações de banco de dados. Deixa eu vir aqui para minha outra tela, para que eu possa mostrar todas as informações para vocês, tá? Enquanto essa daqui não carrega. Então, vamos voltar aqui, pegar um APM, né, uma aplicação em Java, tá? Então, aqui eu já vou conseguir em Transactions, conseguir ver aqui, né, o nome da transição, né, a porcentagem do Apdex, então, juntando todas aquelas métricas que eu falei
que formam o APDEX Score, eu vou conseguir ter aqui uma porcentagem dele, lembrando que ele vai de 0 a 1, né? O total de requisições aqui da minha transaction, porcentagem de erros baseados ali na requisição, o tempo de resposta, né? A quantidade de bytes que estão indo e vindo da transição, também aqui o tempo médio que a CPU está demorando para responder. Só isso, mas aqui eu vou ter informações do banco de dados, né, também dessa aplicação. Então eu consigo ver aqui por operação, né, select, update, insert, delete, né, o total de requests que teve, a porcentagem de erros, né, o tempo de resposta também dessa operação total que eu vou ter e o tempo médio de resposta, né, que eu tenho da minha operação aqui do banco de dados, né? Lembrando que eu posso aqui selecionar cada uma delas para poder visualizar de forma separada. Eu vou ter aqui a parte de traces também, né? Então, eu consigo ver o tempo de start, né? A transaction, tá? Esse trace, tempo de resposta, né? Se teve algum chamado externo, se teve alguma exception aqui, o tempo de resposta do meu banco de dados, tempo de resposta de CPU também, né? E o nome de instância também desses traces. Também vou ter, né, claro, aqui, como é uma aplicação em Java, eu também aqui vou ter algumas informações do JVM, tá bom? Vou ter aqui a parte de exceptions também, então vou ter aqui top exceptions que teve na minha aplicação, né, a quantidade delas, os erros que mais tiveram erros também. Vou ter aqui um service map, então vou conseguir verificar, né, com o App Manager Plus também, ou com outras aplicações, vou conseguir verificar, né, onde a minha aplicação se conecta, por exemplo, com um banco de dados que eu adicionei aqui para monitoramento, né, com um servidor, por exemplo, onde ele está conectado, porque, por exemplo, se alguma coisa estiver para baixo, né, eu já vou conseguir visualizar aqui no mapa onde está exatamente o problema que está causando ali, por exemplo, uma interrupção ou uma falha na minha aplicação, tá? Então, voltando lá para a nossa apresentação, né? Então, a gente vai transformar o Open Manager Plus ali, toda a nossa observabilidade em um valor de negócio, tá? Então, a gente vai conseguir correlacionar a linha de camadas, então, onde realmente está o problema no servidor, no dispositivo de rede, né? Habilitar thresholds adaptativos ali, mesmo antes, né, que acontecesse esse erro, né? Vou conseguir verificar tudo em um lugar só, né? Onde exatamente está um erro ali na minha aplicação, no meu servidor, no meu dispositivo de rede, se alguma porta de switch, por exemplo, que está inativa, né? Vou conseguir identificar essas anomalias mais cedo ali com thresholds adaptativos, né? Com o próprio forecast, por exemplo, né, que já vai me gerar ali alguns alertas para que eu possa ter um tempo de resposta mais curto possível antes que o problema aconteça, tá? Vou conseguir automatizar ali com a minha parte de workflows, né, essa resposta de incidentes, então, né, parar um serviço, reinicializar, etc. E também vou conseguir visualizar ali todo o impacto, né, que deu algum problema na minha rede ali, na parte de maps ali, em que eu vou conseguir montar toda essa minha infraestrutura ali para eu ter essa visualização. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo webinar de hoje. Deixa a palavra aí com o time da Dinamio, né? Caso alguém tenha alguma pergunta. Valeu, Arthur. Eu que agradeço. A gente tem algumas perguntas aqui no Q&A. Deixa eu compartilhar só aqui a minha tela. Pra ver se a gente consegue responder algumas, tá? Sem problema. Então vamos lá. Eu estou aqui com a Carolina. Ela pergunta se é possível criar alertas que diferenciem uma oscilação normal de CPU de um incidente real, para não sobrecarregar a equipe com notificação desnecessária. Sim, a gente consegue sim. Então, ali, por exemplo, em tipos de alertas, né? Ali mesmo onde eu vou estar configurando os meus thresholds, eu vou ter níveis específicos, né? Então, problema, crítico, né? Moderado. Então, eu vou conseguir, por exemplo, definir um alerta exatamente, por exemplo, não é uma oscilação, né? Realmente, por exemplo,
porcentagem de CPU muito alta, tá para bater, meu time vai ser só avisado quando, por exemplo, for crítico, né? Posso definir isso para diversos times. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do Eduardo, também que ele questiona com relação a ambiente híbrido, como o Op Manager ele trata ambientes híbridos com aplicações no local e outros em nuvem. Ele vai unificar esses dados de forma clara? Até tu explicou um pouquinho ali na apresentação, né? Mas se puder responder. Exatamente, exatamente. Então, ali, por exemplo, na parte de aplicações, eu vou conseguir adicionar minhas aplicações em nuvem também para ter essa visualização, tanto que eu também vou conseguir adicionar, né, meus servidores virtualizados ali também. E eu vou conseguir correlacionar essas duas informações, por exemplo, para poder ter um tempo de resposta melhor caso haja algum incidente. Ah, bacana. Eu tô com duas perguntas aqui do Gustavo também. Uma delas é com relação ao link de internet e perda de pacote. Quando um link de internet apresenta perda de pacote de forma intermitente, o Op Manager consegue mostrar exatamente onde está esse gargalo? Consegue sim. Minha tela já não está aparecendo minha tela, né, ô João? Não, mas se tu quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Vou compartilhar minha tela aqui, um momento, para mostrar exatamente esse ponto que o Gustavo falou, que é muito importante, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Estamos vendo. Perfeito, perfeito. Aqui em configurações, eu vou ter o Network Path Analysis, tá? Então, por exemplo, vou conseguir adicionar um caminho aqui e eu vou conseguir ver todo o caminho de rede aqui de um link, por exemplo, né, de uma aplicação, etc. Conseguir ver toda a latência, perca de pacotes, né, a disponibilidade aqui. Então, eu vou conseguir identificar exatamente onde está ocorrendo esse erro aqui de link de internet, por exemplo, de e etc. Então, eu vou ter aqui o tempo de disponibilidade, né, e o total de percas de pacotes aqui por tempo também. Claro que vou ter a opção aqui de definir um alarme, conforme eu falei, caso tenha aqui uma disponibilidade para baixo, né, mas eu vou ter todo esse caminho aqui até, né, do localhost até chegar na nossa infraestrutura. Aqui eu vou conseguir verificar todo o caminho de rede que esse link passa. Legal. Perfeito. Eu tenho mais algumas aqui também, mas eu vou tentar selecionar aqui as principais. A segunda do Gustavo aqui, como o App Manager lida com ambientes que têm muitos dispositivos sem padrão, como switches antigos misturados com equipamentos mais novos, por exemplo? A gente vai ter alguns modelos também, já que minha tela está compartilhando, eu já consigo Uhum. mostrar aqui, né? Ahn, Deixa eu mostrar aqui para vocês que modelos de dispositivos, tá? Então, aqui a gente vai ter diversos modelos de dispositivos que vai trazer ali os monitores, né, para monitoramento. Então, não importa, né, não precisa ser, por exemplo, só um Cisco, né, ali só um FortiGate, por exemplo, que ele vai trazer essas informações de monitoramento. A gente consegue pegar um modelo aqui do Open Manager Plus e associar ele àquele dispositivo, mesmo que não tenha, né, eu acho bem difícil às vezes, mas vai que a pessoa usa um switch bem antigo, né, um modelo desconhecido aí, a gente consegue adicionar esse monitoramento, os monitores a partir da MIB do dispositivo, tá? Então, mesmo assim, mesmo que não tenha o modelo, é possível fazer um monitoramento do dispositivo, sim. Legal. Fazer aqui a última pergunta da Juliana Freitas, a gente está bem no tempo aqui. Se um Aham. servidor começa a apresentar aumento progressivo de uso de memória, a aplicação identifica isso como comportamento anômalo antes de travar? Vai alertar ela? Exatamente, a gente consegue definir, né, como eu falei ali, o threshold adaptativo, a gente Uhum. já consegue definir isso para quando antes mesmo de chegar essa oscilação, eu já receba um alerta ali crítico, né, com problema, etc. Eu já consigo fazer essa previsibilidade aqui no Open Manager Plus. Então, sim, eu vou conseguir fazer esse tipo de monitoramento ali através do thresholds adaptativos. Ah, bacana.
Bom, Arthur, eu acho que era isso. Espero que a gente tenha passado aí pelos principais pontos, tá? Agradeço também, né, a quem ficou aí presente até o final. A gente tá com bastante gente aí, né, até o final. Então, caso tenham outras dúvidas, eventualmente, entre em contato conosco aqui, pode ser via e-mail, né, tá no comercial@diname.com.br. Convido também a seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos sempre compartilhando conteúdo relevante e a gente vai tentar trazer, né, mais webinars aí, eventualmente com o Arthur ou, né, outras pessoas aí da equipe, trazer o máximo possível de informação a respeito aí das soluções Managed Engine e outras soluções. Então, né, acompanhem aí a Dinâmio também, né, e também as soluções aí da Managed Engine. Arthur, muito obrigado, tá? Agradeço Obrigado. aí também quem ficou aí até o final. Pessoal, bom almoço aí, bom final de ano aí para todo mundo.